Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar início aos estudos sobre os pronombres personales sujetos. A gente vai estudar os pronomes pessoais que estão em posição de sujeito. Assim como a gente vê no português o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Hoje nós vamos ver isso no espanhol, tá? É fundamental que vocês saibam os pronomes personales sujetos, pronombres personales sujetos, porque ele vai conseguir te dizer com quem é que aquela publicidade ele está falando, a quem está se referindo, se o texto ele tem um grau de formalidade, um grau de informalidade. Então, a importância dos estudos gramatical dessa parte de pronomes é muito importante, tá? E eu coloquei para vocês um chart, né? Uma chargezinha falando, né? Primeiro yo, después tú, él, vosotros y ellos. E nosotros, ustedes não existem. Siéntese, tiene 10. Então, é uma charge, né? E isso mostra pra gente como isso cai no Enem, né? Que o Enem, ele trabalha muito com essa questão de historieta, né? Cai muito a questão de publicidade, né, textos como cartas ou poemas, e às vezes eles perguntam para você se a variedade linguística sendo utilizada vai ser de um grau de formalidade ou não, tá? Então, é importante que vocês tenham esse tipo de conhecimento. Ainda nos estudos, eu vou apresentar a vocês inicialmente quais são, né, os pronomes pessoais existentes dentro da gramática, né, do espanhol. Em primeira persona singular, temos o yo, né? Segunda persona singular, tu e vos, né? A gente vai aprender a utilizar o vos, porque o vos é uma variedade da América Latina, né? A gente usa muito isso na América Latina. Existe também no espanhol europeu, mas o vos, ele é a substituição, né, desse tu aqui na América Latina em alguns países. Existem países que vão utilizar os dois, existem países que vão utilizar apenas um. E isso é importante para vocês saberem, né? Terceira persona é singular, ele, o ella. Também temos o ello, né, e usted. Então, o ello, ele vai ser aquele de neutro, né? A gente vai aprender a usar o ello e verificar quando ele vai ser visto dentro do texto, né? Porque, como a gente sabe, o Enem trabalha com interpretação textual, então é importante que vocês também tenham conhecimento gramatical. Porque vocês podem confundir o ele com ello, achando que ello é a terceira pessoa em singular em masculino, e não é, tá? Não tem nada a ver com isto. Então, é importante que vocês saibam diferenciá-los, tá? Além disso, temos usted. Usted, ele é utilizado de uma forma mais de cortesia, mais de um grau de formalidade maior, né? Principalmente aqui na América Latina, né? É muito mais utilizado tu para a informalidade. E às vezes, né, esse usted, ele também pode ser utilizado de uma forma informal, tá? Aqui na América Latina. Então, é importante que vocês prestem atenção realmente em todo o contexto dito dentro daquele texto. Primeira persona plural, que é nosotros e nosotras. Segunda persona plural, vosotros e vosotras. Terceira persona plural, ellos e ellas, né? Em forma de cortesia, ustedes, tá? Sempre lembrando, gente, quando a gente estuda Enem, a gente estuda variedade linguística. Então, a gente vai aprofundar ainda mais essa matéria. Tudo bem? Generalidades. Quando el verbo apresenta formas claramente identificables, não se emplea o pronombre sujeto, né? É assim como aqui no português a gente fala assim, acho ou tenho um passaporte. Em espanhol a gente também pode tirar essa presença do pronome sujeito, né? Que é tengo um passaporte. A gente percebe também que no inglês a gente não pode retirar o sujeito, né? Com a professora de inglês vocês vão aprender isso. E o espanhol a gente pode. E eles fazem isso muito, gente, muito, porque eles vão levar muito mais em consideração o pronome complemento, a gente também vai aprender sobre eles, do que
né, o pronome pessoal. Então, eles, na presença dentro daquela frase, eles vão colocar muito mais o pronome complemento do que o pronome pessoal, tá? E isso é normal, tá bom? Dentro da construção linguística dele, dentro da sintaxe deles, é normal ter essa presença. Então, eu trouxe essa historieta também, que vai trazer para vocês mais ou menos o que eu tô querendo dizer. El gato es curioso por naturaleza. Cuando llega un objeto nuevo a la casa, lo estudia, lo olfatea, lo observa, lo toca, lo pesa, lo muerde e finalmente nos importa um promo. Promo, gente, é uma expressão idiomática, né? Que é promo, tipo assim, não te importa nada, tá? Você pode perceber que ele começa falando no sujeito primeiro. Primeiro quadrinho ele vai falar, el gato es curioso por naturaleza. Então, el gato, né, é o sujeito daquela oração. E vai ser o sujeito das outras orações, né? E eles não vão colocar isso como presença. Então, quando chega um objeto novo à la casa, né, lo estudia. Quem é que estudia? O gato, né? Então, o lo é um pronome complemento, que a gente vai aprender sobre ele, tá? Lo estudia, lo olfatea, lo observa, tudo isso está se direcionando al gato. Então, é importante que vocês vejam que no espanhol é muito comum eles não colocarem essa presença do sujeito, tá? Principalmente em grau de informalidade. Então, assim, vocês vão ver isso em série, vocês vão ver isso em música, essa não presença desse pronome sujeito. Tudo bem? Mas quando ele aparece, ele tem as suas próprias regras. Então, em caso de ambiguidade, eles vão fazer essa diferença. Por exemplo, cuando se opone dos sujetos y el verbo puede ser tanto de primeira como de terceira persona. Então, dependendo de quem ele está se direcionando, ele vai colocar em primeira ou em terceira pessoa, tá? Então, o quê? Quando há vários sujetos, Maria e eu vamos ao cine todos os viernes. Então, aqui, esse verbo vamos está na primeira pessoa, verbo em primeira persona, né? Primeira persona de plural. Al entrar yo en el bar, la chica me sonrió. Ou seja, me sonriu. Esse sonriu está em primeira persona. Quer dizer, quem sorriu? Foi a la chica ou yo? Yo. Então, esse verbo, ele vai retirar essa ambiguidade dentro dessa oração. Assim como, estando tu enfermo, vino el médico a visitarte. Então, ele vai botar em terceira persona, porque vino está se referindo ao médico, tá? Então, para diferenciar essa questão de ambiguidade, é normal com que eles coloquem a preferência ou entre a primeira pessoa ou em terceira persona, tá bom? Também temos, em caso de desaparição, elipses, né? De la forma verbal e la estrutura comparativa entre dos nomes. Então, a gente tem exemplo, Juan é mais jovem que tu. Então, tu é sujeito de la oração elíptica que tu eres jovem, tá? Não eres jovem. Então, eu vou até consertar aqui para não dar uma confusão, né? Eres, né, é o verbo conjugado em segunda pessoa, tá? Então, tu és sujeito de la oração elíptica. Então, existe uma oração aí que está dentro dessa comparação, tá? Então, por isso, ele vai usar o tu. E não o tu como complemento, que vocês vão aprender isso. O tu com acento. Prestem atenção nisso. O tu, ele vai ter esse acento, tá? Porque o tu, pronome sujeito. Quando tem acento, pronome sujeito. Quando não tem acento, pronome complemento. E vocês vão aprender a diferenciar esses dois. Então, tu é sujeito de la oração pública que tu eres jovem. Ello. O ello foi que eu falei que é o pronome sujeito, como se diz? Neutro. Então, esse pronome neutro se refere sempre a um conjunto de coisas ou de ideias e nunca a personas nem a coisas determinadas. Se usa pouco em la língua hablada e generalmente se le sustituye por un pronombre demonstrativo neutro. Esto, eso ou aquello. Então, o ello, né? Ellos é mais convincente para mim.
Então, o ello, ele vai ser como se a gente falasse isso, tá? Isso é mais convincente para mim. Mas eles colocam também dentro da gramática, né, como um pronome neutro, tá? Porque ele vai estar se direcionando a um conjunto de coisas. Então, se eu vou me referir a um conjunto de coisas, eu vou utilizar ellos, tá? Que é a mesma coisa que a gente usar um pronome demonstrativo. Por isso, ele é substituído pelos pronomes demonstrativos. Esto, eso ou aquilo. Tudo bem? Dando continuidade, né? É pouco comum vocês verem as pessoas falando, né? Ellos es que, né? Isso aqui. Isso é inadequado utilizando isso no espanhol, tá? Para uma tradução automática. Então, o que a gente faz? A gente no espanhol vai falar el caso es que, tudo bem? É el caso es que, não ellos es que. Continuando o nosso estudo de pronomes, a gente vai ter aqui usted e ustedes. Es forma de cortesía o de respeto y corresponde a la tercera persona, expressa formalidade. Então, o usted e ustedes, como eu disse, ele vai expressar uma linguagem formal. O tu, informal, e usted e ustedes, informal. Tá? Simple sempre que el interlocutor sea una persona socialmente superior ou com quem não tem familiaridade. Então, se eu vou falar com a minha avó, eu vou usar usted, né? Que é como se fosse senhora. E também, se eu for falar com o meu chefe, usted também, tá? Porque meu jefe, ele jefe é superior a mim. Então, eles usam como grau de informalidade. Se eu estou em uma reunião dentro de um trabalho, eu vou usar o usted. Se eu estou no bar com os meus amigos, eu vou usar o tu. Isso é comum dentro do espanhol, tá? Obviamente, a gente está falando de variações linguísticas. Então, pode ser que isso se altere dentro aqui da América Latina. Plural de las formas de tratamiento en español de la América Latina ya no se utiliza vosotros como plural de tú, sino ustedes. Así solamente el contexto indicará si ustedes está utilizado como plural de tu ou de usted. Ou seja, aqui na América Latina, a gente vai utilizar, eles já não utilizam mais o vosotros, assim como nós não utilizamos o vós, né, no português. Eles quase não utilizam mais o vosotros. Vai dizer que não utiliza de jeito nenhum? Obviamente, pode ser que exista alguém que fale, mas é difícil, né? Então, a gente vai ter aí, eles vão usar os te e os teres para a mesma coisa. Então, por exemplo, só quando a gente tá dentro do contexto que a gente vai entender se aquilo ali é por um grau de formalidade ou aquilo ali é comum, quando a gente está se dirigindo ao plural de tu, né? Isso é só na forma de plural. Então, vamos lá. Exemplos. Carlos, que tem 10 anos e é colombiano, ¿vienen ustedes a jugar a casa? Sofia responde, sí, claro. Né? Então, se a Sofia tem 12 anos e é peruana, né? Então a gente já entende que aqui os teres é de uma forma informal, né? Até porque eles têm uma proximidade de idade. E aí esse ustedes é plural de tu, ou seja, é a segunda persona, né, de plural. Então a gente tem que prestar atenção nisso quando o diálogo, né, está dentro da América Latina. Pablo, 10 anos, é espanhol, ou seja, o Pablo, ele tem 10 anos e ele mora na Espanha, tá? Então, ele não é daqui da América Latina. Vienen ustedes a cenar em mi casa? A Marta tem 40 anos, olha a diferença. Então, aí é uma questão de formalidade. A Marta tem 40 anos, mas é peruana? Sim, claro. Então, o que a gente consegue perceber é que o espanhol europeu e o espanhol América Latina, eles têm sim a sua grande diferença, tá? E isso é importante que vocês percebam, porque dentro do texto eles podem colocar algo pensando na questão de formalidade, algo pensado em questão de localização de país, e isso, gente, é importantíssimo, tá bom?